Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Pode ser que alguém que esteja acompanhando piedosamente a liturgia esteja pensando assim, mas o padre está rezando a liturgia de sábado. Nós, na igreja, depois das 4 da tarde, já é domingo. O que está acontecendo? Será que o padre errou? Ou será que a equipe de liturgia errou? O que está acontecendo? Então, não está acontecendo nada não, fiquem tranquilos. É que nós estamos em novena, estamos tendo missa todos os dias. Então, eu fiz esta opção, essa escolha de poder deixar a liturgia do sábado, no sábado, e assim, consequentemente, a liturgia de domingo, para a gente poder vivenciar uma outra realidade. Qual é a realidade? É que a novena de Pentecostes, nós sugerimos temas. Ontem, qual foi o tema de ontem que o padre pregou? Amor. Muito bem, o pessoal está atento. Então, o pessoal de casa também, com certeza, deve ter respondido, né? Amor. Então, e o tema de hoje é bondade. Bondade. E nesse contexto, a gente precisa iluminar com a palavra de Deus esta realidade. Porque não é uma bondade qualquer. Por exemplo, vou citar 2 exemplos. O exemplo que eu cito, por exemplo, uma pessoa que tem uma outra religião, sei lá, um espírita. Um espírita também tem atos de bondade. Ou então alguém que seja, sei lá, um budista, também tem atos de bondade, não tem? Tem. Mas não é desse tipo de bondade que nós queremos falar. Nós queremos falar de uma bondade que é uma característica do próprio Deus. Deus é bom. A passagem daquele jovem rico lá do Evangelho de Mateus. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna. E Jesus responde: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Então, a bondade cristã, a bondade como fruto do Espírito Santo, manifestada numa vida autenticamente cristã. Manifestada numa vida autenticamente cristã. E como fiz ontem, também vou fazer hoje. Vocês me perdoem o texto escrito, mas porque eu sei que fica um pouco maçante, às vezes, quando o padre lê, né? É melhor quando o padre fala sem ler, né? Sim, eu também acho. Porém, com o texto, eu me controlo um pouquinho mais, né? Porque vou confessar para vocês de casa e para vocês aqui na igreja. Eu estou com umas coisas aqui dentro do coração borbulhando. Então, se eu deixar conduzir pelas minhas emoções, vai ser mais difícil. Então, eu não quero correr esse risco. Vou falar dentro das 4 linhas o texto que escrevi. É uma tradução, não é uma tradução livre, mas é uma tradução. E a gente tem aquele problema de língua, que diz que todo tradutor é traidor. Um pouquinho disso, é verdade. Então, é a tradução, com todo o respeito e com toda a reverência ao autor, que é um teólogo, é um bispo e teólogo, e quem sou eu para traduzir um texto de um bispo, Eu sou um pobre padre trabalhando lá na cidade de Porto Feliz, uma cidadezinha pequenina, não é tão pequenina assim, tem mais de 50 mil habitantes, mas lá no interior do estado de São Paulo, um pobre padre ousou traduzir um texto de um bispo famoso, teólogo, e falou, Enfim, tudo isso, eu sei dessas coisas,
e corri esse risco. De modo que quero fazer uma leitura de modo não tão maçante. Eu não vou comentar a leitura, embora eu morra de vontade de comentar o próprio texto, mas eu não vou fazer isso. Depois, se alguém quiser ler e aprofundar esse texto de novo, fala comigo que eu encaminho para você esse texto. O que é a bondade? A bondade é a manifestação primária e mais ampla do fruto do Espírito Santo na vida do homem. Ela suscita no coração o ágape, o amor cordial, a simpatia. E nas mãos gera bondade, a bondade de querer fazer o bem. A bondade de querer fazer o bem. Esta bondade é um reflexo da atitude divina, da atitude de Deus. De fato, quando o jovem rico pergunta para Jesus: bom mestre, o que devo fazer de bom para obter a vida eterna? Jesus responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Lucas 18, 18, 19. Olha só, facinho de guardar. Lucas 18, 18, 19. Facinho de guardar. É a citação que estava também no comentário inicial. A bondade é, portanto, prerrogativa daquele que se compraz em fazer por primeiro o bem, sem suscitar sempre e somente o bem ao seu redor. A bondade é, portanto, uma qualidade criativa. Deus disse que a luz se faça, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Gênesis 1, 3 e 4. Depois de ter criado todas as coisas, o Senhor disse: é uma coisa boa. Nossa bondade nada mais é do que uma participação no Espírito Santo, da característica divina, e por isso é bela, criativa, fascinante, é capaz de suscitar uma sociedade nova. Representa ainda a disposição para promover o bem dos outros como se fosse o próprio bem. Sou bom quando considero que se fosse o próprio bem. Sou bom quando considero que o bem do outro é bem. E por esta razão eu o busco com disposição, espontaneamente, com o coração e sem a necessidade de submeter-me a um imperativo, ou a uma ordem, a um exame. Ninguém precisa me mandar fazer o bem. Eu faço o bem porque Deus habita em mim. E porque Deus habita em mim, eu faço o bem. O bem, a bondade é manifestada nas minhas mãos, quando também faço o bem para o outro. A bondade, em suma, é fonte de onde brotam as ações benéficas e salvíficas. De onde vem a bondade? Se a bondade é fruto do Espírito e não de nossos esforços humanos, ela procede da oração. E é um dom a ser invocado, a ser implorado, dispondo-nos a acolhê-lo com humildade e recolhimento. Mas especificamente a atmosfera do qual melhor se expressa a bondade é a alegria do coração. Alegria também é um fruto que a gente vai meditar nesses próximos dias. Alegria é uma fonte de água da bondade. A verdade que a água da fonte vem, é verdade que a água da fonte vem, aqui, citado geleira, porque é um texto italiano, então geleira. Mas para nós é verdade que a água brota lá da nascente. Essa distinção, então, para a gente entender. Ela brota da fonte. E a fonte é a graça. A fonte da qual flui a bondade e a alegria. A respeito desse assunto, há passagens bíblicas realmente esplêndidas. Por exemplo, o capítulo 3 do livro de Ruth, como sabemos,
era avó de Davi. E nesse capítulo descreve-se o gesto de bondade executado por Boaz, o homem que mais tarde casou-se com ela. Antes disso, o texto afirma que o seu coração se alegrou. Versículo 7. O bom humor está muito ligado à bondade. De certa forma, a bondade quer o bom humor, mas ao mesmo tempo o difunde, irradia serenidade e sorriso. O livro do Eclesiástico, conhecido também como Sirácida, por sua vez, diz que um coração alegre mantém o homem na vida. Eclesiástico 30, versículo 22. Produzindo a vitalidade nas boas obras. Em geral, há um relacionamento recíproco, um vai e vem entre a bondade e a alegria. Segundo a lindíssima expressão de Jesus transmitida nos Atos dos Apóstolos, há mais alegria em dar do que em receber. A bondade é, pois, alegria em dar, não a fadiga. Quem possui a bondade, que é fruto do Espírito Santo, está sempre pronto para envolver com o que está acontecendo. São Paulo, falando da vida nova e em Cristo, recorda que a bondade é movida pela luz da verdade evangélica. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz se chama bondade, justiça e verdade. Efésios 5, 8 e 9. Concretamente, o que produz a bondade? A Escritura descreve de que forma a bondade do homem se configura na história como reflexo da bondade de Deus. Limito-me a sintetizar o ensinamento bíblico em 4 pontos sistemáticos. Primeiro, a bondade evangélica inspira-se a bondade salvífica de Jesus. Para entender os modos nos quais Jesus se expressa, precisamos meditar longamente os encontros de Jesus. Os encontros de Jesus com o cego, o encontro de Jesus com o surdo-mudo, com o paralítico, com a mulher encurvada, com a mulher sírio-fenícia, com a samaritana, com Zaqueu, com Mateus e tantos outros. A prática de Jesus é sumamente criativa e as páginas do Evangelho nunca acabam, porque sua bondade justamente é criadora de um mundo que não acaba. Segundo, a bondade evangélica é síntese da lei e dos profetas. Tudo o que querei que os homens vos façam a vós, fazei vós mesmos a eles. Esta é a lei dos profetas. Mateus 7, 12. A bondade é fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Neste fazer está a bondade, e este fazer é a síntese de toda a lei. Outra bela configuração, outra bela configuração histórica da bondade pode ser encontrada na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, em que Paulo, depois de ter falado do fruto do Espírito, diz: carregai os fardos uns dos outros, cumpri assim a lei de Cristo. Trata-se de uma fórmula interessante. Cada um carrega o peso do outro. É sensacional essa frase. Cada um carrega o peso do outro. Mas o seu peso é o outro que vai carregar. Se todos viverem assim, a comunidade será construída harmoniosamente. Por isso, afirmamos que a bondade é a virtude social, um evangelho da sociedade nova. Quarto, a bondade evangélica não é altruísmo. No início, eu distingui claramente a bondade do bonismo. Bonismo, entre aspas, uma palavra que o autor inventou. Eu fui ver no dicionário, nos 2 dicionários, na língua portuguesa e também no dicionário italiano. Não existe esta palavra
no dicionário. Então, uma palavra que ele supostamente tenha inventado, e eu traduzi como está lá. Não achei como traduzir essa expressão. Então, bonismo. Mas é importante entender, mesmo que surpreenda que não tem mesmo altruísmo, o altruísmo leva realmente a pessoa a se preocupar com os outros, até se esquecer de si mesma, deixando em segundo plano a si e o seu próprio bem. Mas, por vezes, sem chegar a nenhum resultado positivo. A bondade evangélica que nós estamos falando jamais deixa a dignidade daquele que dedica ao próximo. Amarás teu próximo como a ti mesmo, nos diz Jesus no Evangelho de Mateus 19:19. Isto é, assim como respeitas e amas a ti mesmo, defendendo a sua dignidade, da mesma forma, compreendes, amas, respeitas e defendes a dignidade do outro. Por conseguinte, é busca do verdadeiro bem para si mesmo e para o outro. É algo de muito nobre e não de desprezível. Lembro-me outra palavra de Jesus. Assim como eu vos amei, amai vós também uns aos outros. João 13:14. Porque Jesus nos ama sem medida e porque nos sentimos muito amados e somos capazes de amar muito. A bondade edifica e constrói. Antes de tudo, a mim mesmo. Ela é o amor com a qual Deus ama. Só depois eu a manifesto aos outros. O simples vocábulo altruísmo não exprime esta beleza de bem que vem da parte de Deus para mim e se repercute sobre o outro, e nada me diminuindo a mim mesmo, mas enriquecendo-me. A bondade desenha desta forma uma figura de pessoa completa, que não escorrega, que não se deixa engaiolar, e que não cai no bonismo ou no altruísmo, quem sabe mais tarde arrependendo-se de ter feito alguma coisa para si mesmo ou para outro. Sublinhando brevemente a quarta tese, a bondade prática evangélica é fascinada pela ideia de vencer o mal com o bem. Não se trata simplesmente de uma resposta do bem ao bem, mas amar do bem ao bem. Não amar somente os que nos amam, saudar os que nos saúdam, é como ensina Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, a fim de serdes verdadeiramente filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons, cair a chuva sobre justos e injustos. Pois se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não agem da mesma forma também os cobradores de impostos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Vós, portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Mateus 5, 44-48. E, finalmente, é humanamente impossível amar dessa forma. Mas o próprio Deus, o Pai Celeste, nos dá a capacidade de uma bondade prática e operosa, capaz de superar até mesmo hostilidade, desprezo, repulsa, resistência e falimento. Sede perfeitos, ou então, sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6,36. Qual, acima de tudo, perdoou cada um de vocês. Vencer o mal com o bem é a ação mais divina que possa existir. Eu não diria tão profundamente desse jeito essas palavras
sobre bondade. Eu quero terminar com uma pergunta. Como nós identificamos em nós esta bondade divina? Uma pergunta para você fazer diante de Deus na sua oração. Foram 2 textos que eu ousei traduzir, o de ontem e o de hoje. Eu prometo que da semana que vem terão mais.